Em projetos de rede, o conceito de DMZ é muito importante para garantir a segurança da rede, porém ainda é um conceito que poucos profissionais de TI entendem corretamente. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples o que é uma DMZ. A gente vai pegar como exemplo essa rede. Então nós temos aqui a internet, o roteador, o firewall ali que conecta com a internet. Uma rede que eu vou usar para colocar servidores que a internet acessa, servidor de web, servidor de e-mail. Hoje isso está sendo cada vez mais raro, porque as empresas estão jogando esses servidores para a nuvem, em sites de colocation, em data centers. Mas o conceito de DMZ, ele se aplica quando você tem os servidores dentro da sua própria rede, então vamos deixar ele por aqui por enquanto. E eu tenho a minha rede interna, que tem outros servidores, como por exemplo, servidores de banco de dados, de CRM, servidor de arquivos, servidores de backup. E, obviamente, as impressoras, as máquinas dos usuários. O primeiro método de proteção que a gente encontra normalmente dentro do firewall é o tal do NAT, o Network Address Translation. A gente tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar nas observações, mas é basicamente um mascaramento. O firewall que está ali, ele é que tem o endereço IP válido e ele é que tem a cara na internet. Todas as conexões que entram através dele, e uma conexão normalmente dos usuários aqui embaixo só vai retornar a informação se um usuário aqui requisitou. Porém, o servidor de web, o servidor de e-mail, ele precisa ser acessado pela internet, ele precisa, então, o firewall que está ali, o NAT, precisa liberar as conexões vindas da internet para essas máquinas. E é nessas conexões que moram o perigo, porque se esses servidores tiverem alguma falha de segurança que permita um hacker invadir, automaticamente esse hacker vai ter acesso ao resto da rede. Está aberto, dali para o resto da rede, para o servidor de banco de dados, servidor de arquivos, não tem mais nenhum tipo de proteção. E esse é o grande risco. Então, qual que é a estratégia? A gente muda a conexão. Essa rede que tinha os servidores de acesso à internet, elas ficam numa perna do meu firewall, numa perna do meu roteador, e eu uso uma outra perna desse firewall para conectar com a rede interna. Então eu, como administrador, eu consigo criar regras diferentes, e aí, se a máquina que está ali dentro dessa rede, que é visível pela internet, for invadida, pelo menos esse hacker não vai ter acesso direto ao resto da minha rede. E é esse pedaço que a gente chama de DMZ. DMZ quer dizer Demilitarized Zone, ou zona desmilitarizada. Seria como se fosse uma terra de ninguém, um lugar que ninguém é dono. Então, por exemplo, se você for ver ali na região entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a fronteira é uma zona desmilitarizada. Tem uma área ali, uma faixa de terra, que não é para ninguém entrar. E se alguém entrar ali e for morto, não é culpa de ninguém. Aí você vai perguntar, poxa, mas o conceito de DMZ é uma boa comparação com essa arquitetura de firewall, essa arquitetura de segurança de rede? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não tem muita coisa a ver, mas não fui eu que criei o nome, não fui eu que batizei assim. Essa região, essa rede que você sabe que as máquinas estão mais arriscadas a serem invadidas é a tal da DMZ. E assim, dessa forma, a minha rede interna fica protegida. Por quê? Se alguém invadir algum daqueles servidores, quando esse alguém tentar acessar a minha rede interna, ele vai ser bloqueado pelas mesmas regras, pela mesma segurança que estava protegendo essa minha rede interna contra a própria internet. Então, o hacker invadir alguma máquina dentro da DMZ, ele ainda vai estar tão longe da minha rede interna quando ele estava antes acessando através da internet. É esse o conceito, é essa a segurança. E aí, existem basicamente dois tipos de topologia de DMZ. A de single firewall, onde eu tenho apenas um firewall, então ele tem o roteador ali, o firewall, ele tem duas pernas, uma para cada rede, uma para DMZ e outra para a rede interna, e uma que a princípio tende a ser um pouco até mais segura, que é eu ter dual firewall, dois firewalls, que eu tenho, como o próprio nome diz, eu tenho então dois firewalls, eu tenho um firewall, um roteador que liga a internet na DMZ e um segundo que liga a DMZ na minha rede interna. Todo mundo sai pela mesma conexão de internet, mas entre a minha rede interna e a DMZ eu tenho um outro firewall ali. É mais caro, mas o administrador tem mais controle sobre a segurança das comunicações. Repara, como eu falei, que hoje em dia
o mais comum é a tal da DMZ não estar mais dentro da rede, ela está dentro de um data center, dentro de um site de colocation. Então, eu tenho basicamente a internet ligada no Firewall, ligado na minha rede interna, e os servidores estão bem longe, o que também é uma coisa boa, é uma proteção. Porque, novamente, se eles forem invadidos, eles vão ser invadidos dentro do data center. Óbvio, uma invasão nunca é uma coisa boa, mas novamente o hacker não vai estar dentro da minha rede. E aí, existem diferenças na forma como as pessoas representam isso. Então, porque nesse exemplo aqui, eu coloquei em vez de desenhar o firewall como sendo um roteador, eu desenhei o firewall como sendo realmente um murinho pegando fogo. Olha que bonitinho. Mas é a mesma coisa, tá? O que vai mudar? Por exemplo, muitas vezes a operadora já te entrega o roteador e aí você vai ligar a Ethernet desse roteador no firewall e aí criar as duas redes. Mas às vezes o que a operadora te entrega é direto uma porta de fibra que você vai ligar direto no firewall. E nós não estamos aqui para discutir se é roteador, se não é roteador. O que a gente está aqui para conversar hoje é sobre o conceito de DMZ. Então tanto faz se eu desenhar assim, se eu desenhar o firewall ligado direto na internet, até porque a internet é um monte de roteadores, se eu desenhar assim, é a mesma coisa. O que a gente está querendo dizer é que eu tenho redes separadas. E também, se eu quiser desenhar esse diagrama com o dual file dessa forma, também é totalmente válido. Novamente, é a mesma coisa. Desde que vocês entendam que a DMZ é essa rede separada da minha rede interna. A forma como você vai fazer as figurinhas não faz diferença. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!